Sem poder atravessar, chamei pelo caboclo para ele me atravessar. Estava na beira do rio sem poder atravessar, chamei pelo caboclo para ele me atravessar. Eu sou Adilson de Todos os Santos, o meu respeito aos mais velhos e peço licença para entrar na tua casa. Hoje é 28/5/2026. Hoje ele ia falar, dar uns testemunhos de... Só que eu mudei de ideia. Hoje eu vejo muita gente falando sobre quiumbas, sobre eguns, sobre encosto. E eu vou... do que eu vi e vivenciei. Vamos voltar um pouco lá atrás. Em 1939 houve um grande holocausto, que foi 12 milhões de pessoas mortas. E depois 1939 foi o grande holocausto. E 1950 e 58 ou 54 foi a grande guerra que teve lá no Tibete, que as pessoas têm que comprar as balas de arma de fogo. Se você olhar as histórias, sempre é guerras. E é fácil culpar os espíritos. E esquecemos que ali tem as mãos humanas ali, para poder adquirir lucros. Eu fiz aqui uma escala de Maslow. Se você der para ver aqui em cima tá os reis, aqui estão os poderes, os poderosos. Aqui embaixo tá os bancos, as megas empresas e etc. Aqui embaixo somos nós, a população. É a população aí. E esses grandes, esses poderosos, eles vão lá fazer promover as guerras, né? Promover as guerras. Os bancos vão financiar as guerras. Aí vão provocar divisões sociais, divisões econômicas, divisões de todos os tipos, provocando divisões de todo tipo, evitando que as pessoas se conversem. E ali é fácil das pessoas falar assim, julgar que são os espíritos. E esses, lá na Segunda Guerra Mundial, aquele ditador, ele resgatou milhares de feiticeiros para trabalhar com ele, para poder fazer jeito para que ele... Quantas milhões de pessoas que ele não retirou as vidas? Aqui no Brasil, né, lá em Santos, teve um grande também, um cara que participou dessa guerra, que foi não vou falar o nome desse cara, né? E que ele matava as pessoas por experiências científicas. E ele andava na igreja lá, né? Andava nas igrejas, tinha sua vida normal e matou milhares de pessoas. Aí ele ali não tem nada com ele ali, né? Ele é um dos poderosos. E esses grandes poderosos é que são os verdadeiros quiumbas. É esses
grandes religiosos que vão tá fazendo divisões, citando as outras religiões, para que eles não se passem por quiumbas. É aquele lá, é aquele líder partidário, político, que vem de estar ajudando as pessoas, passa a ajudar a si mesmo. Ali é um quiumba ali. Aquele cara lá que vai estar dando golpe atrás de uma parede, ali é um quiumba. Aquela pessoa que está lá nos telefones dando golpe nos idosos, os idosos lá desesperados lá, ali são quiumbas. Aqueles caras que estão lá por trás dos telefones para fazer jogos e que pegam o dinheiro e que somem, ali são verdadeiros quiumbas. Aquelas pessoas que estão lá furtando, enquanto as pessoas estão dormindo, estão lá subindo nos fios para roubar, para furtar a fiação, para deixar as pessoas sem luz. Verdadeiro quiumbas é aqueles que estão lá furtando os relógios de água, os medidores de água das casas. O verdadeiro quiumbas é aqueles grandes poderosos que vê as pessoas sofrendo e não dão ajuda. Os verdadeiros quiumbas são aqueles que só visam seus lucros, só seu lucro, e não se importam com os outros. O verdadeiro quiumbas é aqueles que estão lá no subiram tanto na vida, tanta riqueza, e que se esquecem daquele que foi que te botou lá em cima. Esses que são os verdadeiros quiumbas. Não vamos falar, culpar os espíritos por atitudes nossas. Aquele cara lá que estava lá na Segunda Guerra Mundial matando um monte de pessoas, ali era um ser humano, ali era um verdadeiro quiumba encarnado, não tinha nada com espírito. Ali era um verdadeiro quiumba encarnado. Aquele quiumba que vai lá provocar agressão contra a mulher ou tirar a vida, aquele que é um verdadeiro quiumba. Aquele quiumba é aquele que está lá no semáforo furtando os celulares das pessoas, porque não sabe o quanto que custa aquilo ali. É fácil culpar os espíritos. Eu estou aqui hoje para defender os espíritos. Eu vou botar aqui a mão. Quantos esses líderes religiosos aí todas as religiões, para poder dar golpe nas pessoas? Quantas pessoas que estão desesperadas na madrugada e tem lá uma pessoa lá, pega a fragilidade daquela pessoa, ali é um verdadeiro quiumba. Esses são verdadeiros quiumbas, esses. Agora eu vou falar os eguns. Os eguns é aqueles que ajudam. É aqueles que estão lá, são os ancestrais. São os ancestrais que estão lá para ajudar aquelas pessoas. É aqueles que vão fazer as curas. É aqueles que vão resolver problema financeiro. É aqueles que vão resolver problemas sociais. É aqueles que vão resolver problemas. Não é eguns, eles são os seus ancestrais. Essas palavras aí, para botar um termo negativo, que eguns. Ali são, nós que somos da religião afro, não somos eguns, são espíritos. Quando o Chico Xavier iniciou a sua jornada, que ele abriu o seu centro, a casa era vazia. E sabe o que o Espírito falou? Que os primeiros seres da palestra são para eles, era para os espíritos. Depois foi que chegaram os humanos. Quando um terreiro está lá vazio, que está limpeza, está lá, os espíritos já estão lá, já chegaram. Para depois chegar os humanos vivos. Mas os primeiros a chegar são os espíritos. Eles que são os eguns, eles que precisam ter tratamento. Porque aqueles ali já foram em vários lugares para poder pedir ajuda. Então eles vão lá para aqueles locais para poder, vão sentar lá. Eles que vão ouvir as palestras. É eles que vão buscar esses lugares para poder pedir ajuda. Eles não vão pedir ajuda lá fora, eles vão pedir aonde que eles sempre passou. Esses são
os espíritos que andam para poder lá ajudar as pessoas. Agora vamos falar agora um pouco agora do, como fala muito aí, encosto. Encosto é um espírito desencarnado, desesperado, depressivo, que está nas ruas, já não sabe, já foram exorcizados nas igrejas, já foram falar um monte com ele nos terreiros, que eles são zombeteiros, estão lá, perdidos. E se encontra uma pessoa ali, no mesmo patamar seu, triste, depressivo, ali, desesperado. Aquele espírito vai o quê? É compatível com ele vai, mas não é porque ele vai prejudicar, não, é porque os dois falaram assim: nossa, você está com o mesmo problema que eu. Esse que é o encosto. Teve um caso de Bezerra de Menezes, que tinha um espírito que chegou desesperado no centro, e que o espírito falou bem assim na sessão: as pessoas me falam que eu sou zombeteiro, as pessoas me falam que eu sou quiumbas, as pessoas me falam que eu sou demônio, mas eu fui gente como vocês, eu era empresário, eu fui um homem bem sucedido, e por que as pessoas estão me falando que sou isso? Eles falaram aquilo ali porque teve um momento deles, a abertura deles conversar. Então eles não são isso que vocês falam. É igual a religião do aleluia. Demônio, Satanás. Vou contar também outro caso. Chico Xavier. Uma vez Chico Xavier estava na igreja, e o padre falou assim: Chico, quando você me vê um demônio, me descreva como que ele é. Aí ele viu uma mulher, ele falou assim: eu tô vendo Ele falou assim: já tá aqui na minha frente, então me descreva. Ele começou a descrever lá, e o padre falou assim, o padre ficou sem entender, né? E eles passam lá. Quando ele terminou de ir para lá, aí o espírito passou a mensagem, e era a mãe do padre que havia falecido. E o padre começou a chorar e falou assim: Chico, não é o demônio, é minha mãe que acabou de falecer há pouco tempo. Peço desculpa pela minha ignorância. Então, pare de falar que são os demônios, pare de falar que são os Satanás. É os nossos parentes que retornam. Ninguém sai da terra. Ninguém sai da terra. E outra coisa, o céu não está lá em cima não. Os espíritos não sobem. Os espíritos estão aqui, ó. Nós estamos pisando, olha. Olha. Todos nós vamos para a terra. Então o céu, nós estamos pisando nele. Ninguém vai subir. Nós estamos aqui na terra. Agora aqueles que vão evoluir, vão para outra dimensão. Mas enquanto estivermos aqui, todos vamos estar aqui, nós estamos pisando já aqui. O céu já é aqui já, o céu. Outro detalhe que eu vou falar também. Do que é feito os espíritos? Vou deixar aqui. Deixa no comentário para você como são feitos os espíritos. Como que são feitos? Como nós somos feitos? Qual é a diferença entre eu e um inseto? Não há diferença nenhuma. Não há diferença entre eu e o inseto. Deixa na descrição aí, deixa no comentário o que é feito o ser humano e o que é feito os espíritos. É muito fácil falar que existem os demônios, Satanás, isso, aquilo, outro, mas me fale do que é feito do que é feito fisicamente. Agora, qual é a diferença entre o físico e o feiticeiro? O físico e o feiticeiro, qual é a diferença? Deixe também no seu comentário. Qual é a diferença entre o feiticeiro e o físico? Qual é a diferença? E como é feito o espírito? Como é feito? Antes de falar um monte de coisa aí culpando os espíritos.
Essas pessoas que ficam aí por trás dando golpe nas pessoas, esses são os verdadeiros eguns, quiumbas, encostos, zombeteiros. É esses caras que ficam aí na madrugada furtando as pessoas os seus celulares. Esses que são os verdadeiros quiumbas, esses que são verdadeiros eguns. Aí agora nós que somos da matriz africana, da matriz afro-brasileira, nós somos território brasileiro, devemos se cuidar é com as emanações das outras pessoas, do que se pensa, do que se sente, do que se fala. Por quê? Porque as invejas, as raivas, as mágoas, os rancor, as tristezas, os ódios, tudo isso é vibração. É nisso que nós que devemos se cuidar. Sistema da matriz afro-brasileira. É a gente se cuidar, o nosso lado sentimental, o nosso lado físico. É isso sim que devemos se cuidar, com as emanações das outras pessoas. Tem gente que tem inveja porque você é honesto. Tem gente que tem inveja porque o outro tem um cocô marrom. Tem o outro que tem inveja porque o outro tem um carro bom. Aquele tem inveja porque aquele cara tem suas dívidas. Tem aquele outro que tem inveja porque fala bem. Aquele outro tem inveja. É cada bobagem, coisa de infantilismo. Tem gente que tem inveja porque aquele outro tem é cada coisa. Umas inveja. Tem inveja porque a outra tem a outra mulher tem inveja da outra mulher. Então, essa que nós devemos nos cuidar, das emanações das outras pessoas, para que a gente suba nossa vibração e não entramos em frequência, entrando em ressonância com eles. Isso que nós devemos se cuidar da religião afro, nós da religião afro. Porque as pessoas, enquanto estão lá, esses dos aleluia, eles ficam lá orando, praguejando as pessoas. E isso pega, se aquele não tiver com uma vibração alta, como? Feliz, alegre, positivo mentalmente, positivo sentimentalmente, falando positivamente, para que aquela energia, quando vier, ele não seja atingido. Para finalizar, depois eu vou fazer outro vídeo falando sobre de como que são feitos os espíritos, como são feitos. Pelo lado física. Eu peço que deixe o seu like, inscreva no canal, deixe o seu comentário. É aquilo que eu falei aí sobre. E uma frase que eu sempre dizia: senhores, faça do que eu mando, mas não faça o que eu faço. Isso é mironga. Gratidão a todos.